tudo e ter todo esse material disponível aí, não é legal. Então, peço a ajuda de vocês, me façam esse favor. E o segundo favor que eu peço é realmente não fiquem com dúvidas se vocês tiver qualquer coisa que vocês achem que gerou uma certa dúvida na cabeça de vocês, interrompam a aula, parem, perguntem, questionem, que a gente vai tentar clarear a questão, tá? Tranquilo, gente? Vou considerar esse silêncio como um sim. Obrigado, Tainara, por me ajudar, por responder. Tranquilo. Cor bela. Ivanaga, Yudi. Yudi é seu nome. Ivanaga é o sobrenome. Isso mesmo. Tá, beleza. Então, assim, interrompam, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou começar mostrando para vocês, então, o plano de ensino, alguns pontos só para que vocês tenham uma noção do que a gente vai ver. E... só um minutinho, deixa eu ver quem que está querendo entrar aqui. Tá. E daí a gente falar questão de prova, questão de nota, esse tipo de coisa, só para vocês já ficarem cientes de como que a coisa funciona. Vamos ver se funciona. Ixi. Tá um pouco estranho hoje. Tá aparecendo alguma coisa para vocês? Ou não? Vamos tentar de novo. Não sei se é o próprio Meet ou se é o meu computador que não está querendo trabalhar, já está querendo aproveitar a sexta-feira aqui. Está travando. Só um pouquinho, pessoal. Estão me ouvindo ainda? Sim. Sim? Sim, professor. Tá. Vamos ver se a coisa funciona aqui. Que agora deu uma tela em branco aqui, inclusive. Bom, enquanto não mostra esse material, eu posso ir falando porque eu sei exatamente o que tem nesse material. Se vocês pegarem esse material que está disponível para vocês ali no AVA, vai mostrar vários itens, os mais importantes que a gente precisa comentar são relacionados à disciplina diretamente. Então, só para vocês saberem o que a gente vai basicamente trabalhar nesse semestre inteiro. A gente vai trabalhar falando do profissional farmacêutico dentro da área hospitalar. Então, o que ele faz, né, quais são as funções e atividades dele, quais são as responsabilidades dele e, de uma forma geral, como ele atua dentro de um hospital. É um pouquinho difícil a gente sair do geral nesse ponto, porque
Claro, dependendo da área, dentro da área hospitalar, varia bastante a forma de trabalho, tá? Até mesmo de um hospital para outro que Oi, estão me ouvindo de novo? Estamos escutando. Agora sim. Nossa, gente, que beleza, hein? Primeira aula já desse jeito. Quem que está oferecendo vaga no Pequeno Príncipe? Podia me passar depois, hein? Para eu ver com os alunos do estágio obrigatório. Tainara, pode? Pode ser? Beleza. Bom, gente, então, aonde que eu parei? Até onde que vocês ouviram? Mais ou menos. Vocês estão enxergando agora o material aqui? Sim, aham. Sim? Tá, então vamos falar a partir daqui. Esse material está disponível para vocês, falando da ementa. Então, o que a gente vai ver nesse período? Apresentar ao aluno as atividades realizadas dentro da farmácia hospitalar, mostrando habilidades, competências e obrigações do profissional farmacêutico. Então, a gente vai mostrar a forma de trabalho, o que o farmacêutico faz, o que é de responsabilidade dele, como que é o funcionamento de uma farmácia hospitalar e como que o farmacêutico está inserido ali dentro, tá? Fazer também com que o aluno compreenda a responsabilidade e necessidade de atuação dentro de instituições hospitalares, clínicas e similares. Por que isso? Porque dentro da área hospitalar, o farmacêutico é uma novidade. Não é a existência de um farmacêutico trabalhando dentro de um hospital não é uma coisa que vem de muitos anos. A gente vai falar um pouco da história, vocês vão ver um pouco, mas
depois da década de 60, mais ou menos, antes um pouco, depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma transformação muito grande no sistema industrial mundial, e principalmente na indústria de medicamentos. A indústria de medicamentos, ela sofreu um avanço muito grande a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E até então, dentro dos hospitais, existiam farmacêuticos que manipulavam os medicamentos. Então, até meados da Segunda Guerra Mundial, o farmacêutico era muito importante dentro da farmácia hospitalar, porque ele era o responsável pelo preparo de todo o medicamento. E com esse avanço da indústria farmacêutica, aqui mesmo no Brasil, a própria indústria começou a entrar com um plano de marketing assim, bem pesado, dizendo que medicamento manipulado não era muito bom, porque o farmacêutico podia manipular errado, né? Podia manipular de forma incorreta, sem precisão, e a indústria, pelo fato de ter grandes equipamentos e grandes máquinas, eles faziam o medicamento com uma precisão absoluta. E, ao mesmo tempo, o preço, né, a indústria, para conseguir entrar no mercado aqui no Brasil, entrou com medicamento com preço muito baixo. Então, eles conseguiam fazer um valor muito abaixo do valor que saiu o mesmo medicamento quando era manipulado. E isso fez com que as administrações dos hospitais começassem a questionar se o farmacêutico realmente era importante a partir desse momento, porque já que eles estavam adquirindo caixas de medicamento prontos, né, não tinha mais necessidade do farmacêutico ali, não precisava mais manipular. Então, para que pagar um salário X lá, se com esse mesmo salário eles conseguiam pagar 3 funcionários que poderiam comprar, armazenar e distribuir todos os medicamentos para o hospital inteiro. Isso foi até a década de 80, 90, nesse formato. A partir daí, então, dá para a gente dizer que é uma novidade ainda, o farmacêutico de volta no hospital. A partir dessa época, desse período, que o farmacêutico começou a voltar, começou a se inserir dentro do hospital, com o nosso conselho passando a exigir, de uma certa forma. Vou contar para vocês direitinho, mais detalhada essa situação, por que começaram a exigir, e aí começaram a realmente colocar o farmacêutico de volta dentro de uma farmácia hospitalar. E o farmacêutico começou a mostrar que, quando ele estava presente, as coisas andavam melhor, né? E muitas vezes ele conseguia fazer economia para o hospital. Então, o farmacêutico começou a se mostrar importante. E isso fez, então, com que o trabalho do farmacêutico passasse a ser valorizado cada vez mais. E é importante que vocês entendam que essa responsabilidade, né, do farmacêutico é bastante importante para que ele consiga se manter lá dentro. Até essa semana eu vi para vocês terem uma ideia, como a coisa ainda não é estável, né, não é a presença do farmacêutico não é uma coisa absoluta dentro do hospital. Teve um local, se eu não me engano, no interior de São Paulo, que um hospital entrou na justiça questionando por que, hospital pequeno, questionando por que da necessidade do farmacêutico dentro de um hospital tão pequeno. Se realmente havia necessidade, e o juiz que julgou isso, julgou favorável para o hospital. Claro que o conselho e outras instituições aí vão brigar contra isso, mas isso mostra que o farmacêutico ainda não está totalmente bem estabelecido, e ele pode perder isso se, de repente, ele não mostrar que realmente ele tem o seu valor, ok? Então, tudo isso a gente vai ver durante o nosso
o nosso semestre. Outra coisa importante, só para vocês saberem aqui, o conteúdo programático aqui fala todos os tópicos que a gente vai abordar durante o semestre. Se vocês quiserem entrar, dá uma olhadinha. E o mais importante aqui, não o mais importante, mas é importante que vocês já saibam, né? A gente já tem as datas das provas. As provas de primeiro bimestre vão acontecer entre 1º e 7 de outubro, e as provas de segundo bimestre vão acontecer entre 1º e 7 de dezembro. Lembrando que a prova de primeiro bimestre, ela vai estar dividida, os 10 pontos vão estar divididos entre uma prova, que é dentro dessas datas aí, que vai valer 6 pontos, e algumas atividades que a gente vai pedir para vocês, fora daquela atividade que vocês já devem ter ouvido falar, que é para constar a presença de vocês. Então, se vocês olharem lá hoje no material que eu postei para vocês, tem uma atividade, e essa atividade é para vocês fazerem, para que vocês tenham presença na disciplina. Essa vai ter toda semana. Essas atividades que valem nota vão ser atividades esporádicas. Eu vou avisar para vocês, olha, essa semana a gente vai fazer uma atividade, eu abro o fórum lá para vocês, não é um fórum, na verdade, mas eu abro o local específico lá para que vocês, então, postem a atividade de vocês lá, tá? E daí essas atividades vão valer no total 4 pontos. Quantas atividades são? Não sei. Eu sempre fiz da seguinte forma: as atividades, elas decorrem muito até da própria, do próprio conhecimento de vocês. De repente, se eu percebo que tem alguma coisa que não está muito claro para vocês, para melhorar, eu peço para vocês fazerem uma atividade. Então, as atividades podem ser 4, pode ser 5, pode ser 6, depende muito de cada semestre. Mas, no final, eu vou pegar todas as atividades e a soma de todas elas vai valer 4 pontos. Então, se eu tenho 4 atividades, cada uma delas vai valer 1 ponto. Se a gente faz 8 atividades, cada uma vai valer meio ponto, e assim por diante. Então, elas vão ser proporcional, tá? Não se estabelece um valor agora. Só lá no final que a gente sabe que a soma de todas vai ser de 4 pontos. Já no segundo bimestre, a gente tem mais divisões nessa nota de vocês. Então, a gente tem, além da avaliação, que vai valer 5 pontos, as atividades, elas já não vão valer 4, vão valer só 2, porque a gente tem a avaliação multidisciplinar, que é bastante importante para vocês, que vai valer 1 ponto, até 1 ponto, né? E o projeto integrador, que é bastante importante que vocês façam da melhor forma possível, porque o valor dele, no total, é um valor grande, são até 2 pontos. Beleza? E só finalizando aqui a parte desse documento, as bibliografias básica e complementar estão colocadas aqui também. Se vocês precisarem, é só ir lá e baixar o material. O melhor livro que a gente tem aqui, é o mais didático, é esse aqui, ó, Farmácia Hospitalar e suas interfaces com a saúde. Ele tem na biblioteca, só que a biblioteca está fechada, né? Mas vocês conseguem, inclusive, baixar ele na internet. Eu não posso falar isso, né, porque não é uma coisa certa, mas se vocês procurarem, vocês conseguem até achar ele na internet. E tem dentro do nossa biblioteca virtual, tem alguns outros livros também que ajudam bastante. Geralmente, a gente não vai precisar muito. Tem um trabalho que a gente faz, que geralmente eu já indico, olha, procurem nesse livro as informações, porque nesse livro as informações são melhor detalhadas. Mas, caso contrário, realmente questão de interesse de vocês de se aprofundar um pouquinho mais. Beleza? Todo mundo está vivo aí?
Opa, sim. Tranquilo quanto a isso? Escuta, tá bom. Ok. Alguma dúvida em relação à prova, a notas, esse tipo de coisa? Isso deve ser um não, né? Beleza. Então, vamos começar a falar um pouquinho, como eu falei para vocês, né? Inicialmente falar de... devia estar lá no começo. Falar do hospital como um todo, para depois a gente entrar na farmácia hospitalar. Vocês precisam entender o contexto todo, o geral todo, né? Para conseguir entender a inserção da farmácia ali dentro do hospital. E é sempre bom a gente começar com o histórico, então contando de onde a coisa começou, de onde tudo começou, para que a gente consiga perceber a evolução, para conseguir ver aonde exatamente a gente está hoje e por que a gente está na situação que a gente está, certo? Então, só uma pergunta, vocês estão conseguindo enxergar o slide? Só não me respondam pelo chat que eu não consigo olhar agora. Se alguém puder responder pelo microfone. Sim. Beleza, então. Então, vamos em frente. Então, começando do começo mesmo, lá do começo histórico, vamos ver de onde vem a palavra hospital. Então, a gente tem duas raízes para isso. A gente tem a palavra hospital, né, que vem do latim hospes, que indica alguma coisa relacionada a hóspede. Então, essa questão de hospital no latim, né, de hóspede, estava muito interligada, porque acontecia mais ou menos o seguinte: imaginem as populações lá na antiguidade, onde não existiam cidades, existiam só vilarejos, e esses vilarejos muitas vezes eram muito próximos um do outro, mas como você não tinha como se deslocar como a gente se desloca hoje com uma velocidade bastante grande, não tinha carro, nada, você muitas vezes tinha que se deslocar a pé ou no lombo de um burro, de um cavalo, alguma coisa assim. Então imaginem que hoje a gente vai daqui às praias em o quê? 1h30? 2 horas se pegar um trânsito um pouco maior, provavelmente, quando não existia meio de transporte tão rápido, devia se levar o quê? Uns 2 dias, talvez, descer essa serra toda, no lombo de um burro e tudo mais. Então, imaginem que naquela época, na antiguidade, muito antiguidade mesmo, só existiam vilarejos, que podiam até ser muito próximos, mas as pessoas, para se deslocar de um lugar para o outro, de um vilarejo para o outro, elas só faziam isso em alguns casos de necessidade mesmo, né? Então, muitas vezes o que acontecia uma pessoa morava num determinado vilarejo que não tinha recursos e a pessoa ficava doente, e para buscar algum tipo de recurso para tentar uma cura de uma doença, ela tinha que ir para um outro vilarejo que podia ser distante. E então isso era uma situação comum, e começaram a se criar casas para receber essas pessoas, que chamavam muitas vezes de peregrinos, de andarilhos e outras coisas assim, né? Então, começaram a surgir essas casas para dar abrigo para pessoas, né, andarilhas de uma forma geral, peregrinos que iam de um lugar para o outro por questões religiosas, pessoas pobres que não tinham morada, que viviam de um lugar para o outro, e as pessoas doentes. Com o passar do tempo, essa questão de se criar essas casas para receber essas pessoas se tornou uma coisa mais voltada ainda para pessoas doentes. Então, por isso que a palavra hóspes foi muito tempo e é ligada
até hoje ao hospital, né? Não só pelo prefixo, mas pela própria significância da palavra. Porque queira ou não queira, quando você vai para um hospital, você vai se hospedar, apesar de a gente não ver dessa forma, né? Mas você vai se hospedar para fazer um tratamento, para obter uma melhoria ou a cura. Concordam comigo ou não? Sim. E o pior é que hoje tem alguns hospitais que realmente você se hospeda, né? Porque além de uma diária ser super cara, você tem tratamento de hotel 5 estrelas, né? Quem trabalha em hospital sabe que isso é verdade. Vou ter que sair aqui um pouquinho para abrir para alguém aqui. Muito bem. Isso falando do latim. E no grego tem um radical também que foi muito utilizado e é muito utilizado. Só que é bastante diferente. Quando a gente se utiliza do grego. Então, para denominar hospital, os gregos utilizavam a palavra nosocômio. E essa palavra nosocômio, aportuguesada, ela passou a ser utilizada como nosocômio, e era muito comum você denominar um hospital, principalmente hospital para doentes mentais, de nosocômio. Então, até acho que década de 40, mais ou menos, era bastante comum. Hoje que saiu um pouco saiu um pouco não, caiu bastante em desuso a palavra nosocômio. E dentro só para vocês terem uma noção, isso aqui eu jamais perguntaria em prova, é só título de curiosidade mesmo. Dentro da língua grega, aí, para determinar outras situações ligadas com doença ou algum tipo de assistência para as pessoas, existia uma palavra diferente. Então, por exemplo, orfanato, existia uma palavra específica para isso, orfanotrófio. Asilo para crianças, pedotrófio, e assim por diante. Ou seja, dentro da linguagem grega, existiam radicais mais específicos, né, e palavras mais específicas para diferentes situações. Mas isso é só para vocês entenderem. Uma coisa que é interessante é que no grego existia a palavra hospitium, que está muito ligado com a questão de hospitalidade, né? Lugar onde se recebiam hóspedes. E derivando desse radical, prefixo, desculpa, hospitium, a gente teve, principalmente no Brasil, mas em outros locais também, a derivação de 3 palavras, né, que, de uma certa forma, continuam falando em receber hóspedes. Então, do hospício, derivou a palavra hospício, né, que é um local onde recebe pessoas, hospeda pessoas, né, pobres, incuráveis e pessoas insanas. Derivou do hospício também a palavra hospital, né, que então, local para receber pessoas para serem tratadas, né, ou curadas, e também a palavra hotel, que também é um local onde recebe hóspedes, mas hóspedes que estão em trânsito, não hóspedes para fazer nenhum tratamento temporário e nem hóspedes para ficarem eternamente, a vida inteira, né, internados ali dentro, como no caso dos hospícios. E por que é interessante isso? Porque em certos países a palavra hotel é utilizada para indicar um hospital. Então, se vocês forem, por exemplo, para a França,
vocês vão encontrar lá, muitas vezes, placas nas ruas escrito hotel com uma cruz, né? Aí você olha aquilo, de repente você está passeando em Paris e quer se hospedar em algum lugar, aí você vê aquela placa hotel, vê uma cruz embaixo, acha que é um hotel suíço, talvez. E entra. E quando você entra, você se depara com um hospital. Então, é interessante isso e é uma coisa que deve-se tomar cuidado, porque em alguns países a palavra hotel está relacionada com hospital. Tanto que quando a gente for falar um pouquinho mais à frente do desenvolvimento dos hospitais na França, vocês vão ver que o primeiro hospital que foi criado na França tem o nome de hotel. Então, ele é denominado Hotel Dieu, e ele existe até hoje ele é denominado de hotel, apesar de ser um hospital. Falando lá da antiguidade mesmo, né, do começo de tudo, os primeiros registros, a gente fala dos primeiros registros, porque antes disso já existiam situações que levavam a gente até a fazer uma comparação com o que seria hoje um hospital. Mas o primeiro registro que a gente tem de algo que poderia ser o primórdio de um hospital, primeira situação que faria com que o seu desenvolvimento chegasse no que a gente chama de hospital, é um relato que tem lá na Babilônia, feito pelo Heródoto, que era um historiador bastante conhecido. Então, para que vocês entendam o que ele conta, tentem imaginar a Babilônia antiga. Vocês conseguem imaginar? Ou não? Não? Não. Tá, então vamos tentar transportar isso aqui para o Brasil. Todo mundo aqui é do interior? Eu sim. A maior parte aqui é do interior? Deixa eu sair daqui. Curitibano mesmo. Mas conhece cidade pequena, né? Mesmo sendo curitibano. Sim. Sim. Então imaginem uma cidade pequena, uma cidade pequenininha que vocês, ou de onde vocês vieram, ou uma cidade pequena que vocês já conheceram. Qual que é o ponto central, geralmente, dessa cidade pequena? Sei lá, na igreja. A igreja, exatamente. Toda cidade tem uma igreja que é o ponto central. E o que tem na frente da igreja, geralmente? João Pedro falou ali, uma praça com uma igreja, exatamente. Geralmente, vocês vão ver que toda cidade ela começa com uma praça, e aqui no Brasil com uma igreja, né? Então, tem muito dessa ligação do catolicismo, né, de construir uma igreja para atender a população, de repente, de uma pequena vila, construir uma igreja, essa igreja passa a ser o centro do vilarejo, que vai crescendo, 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 se transforma numa pequena cidade, e a igreja continua sendo o centro, né, o ponto de encontro, o centro do local, onde as coisas acontecem. E sempre tem uma praça na frente da igreja, tá? Então, agora vamos voltar lá para a antiguidade, lá na Babilônia. Imaginem que lá acontecia a mesma coisa, talvez sem a igreja, mas toda a vila, todo o vilarejo crescia sempre ao redor de uma praça, certo? Porque essa praça era o ponto de encontro de todas as pessoas desse vilarejo. E então nada melhor do que ser no centro para que todo mundo possa se deslocar, todo mundo possa ir lá e fazer tudo que tem que fazer. E essas praças serviam para quê?
para principalmente as pessoas irem vender o que elas produziam, para outras pessoas irem comprar o que elas precisavam, para saber as novidades do que estava acontecendo, para falar da vida dos outros, né? É o centro de tudo. Sempre essas praças foram o centro de tudo, onde tudo acontece. Então, segundo Heródoto, ele conta uma história assim de uma praça, né? E ele conta uma história de como acontecia uma certa situação. Ele fala de uma situação de uma pessoa doente. Não existiam médicos, não existia ninguém que tivesse um título de médico ou tivesse, de repente, as habilidades de um médico naquela época. Então, como que as coisas aconteciam? A pessoa estava doente, tinha lá seus sintomas. Então, digamos que a pessoa estava com febre, dor de cabeça e coriza. Então, ela chegava lá no meio da praça e começava a chamar as pessoas, puxar as pessoas de lado e falar: olha, eu estou com febre, estou com dor de cabeça e estou com coriza. Você já teve alguma coisa assim? Aí a pessoa ia, obrigatoriamente, ela tinha que responder, porque um dia ela ia estar nesse lugar, ela ia estar doente e ia interpelar outras pessoas e ia querer que as pessoas respondessem. Então, o que ela fazia? Respondia: nunca aconteceu comigo ter esses sintomas dessa forma. Ou, ao contrário, ela ia responder: já aconteceu sim, já tive isso. Aí a pessoa ia perguntar: e o que você fez para acabar com isso? Eu tomei chá de cebola. Então, então eu vou lá, vou para minha casa, vou fazer um chá de cebola e vou tentar. Não deu certo. Voltava para a praça e ia perguntando para as outras pessoas: que você já teve isso? Não tive. Mas eu sei daquela mulher lá daquela barraca que vende peixe que ela já teve isso. Vai lá e pergunta para ela. Aí chegava lá, perguntava para a mulher, assim, inclusive, eu usei meus próprios peixes, eu fiz um caldo de cabeça de peixe aqui, temperei com hortelã, e tomei e melhorei. Aí a pessoa ia para casa e fazia a mesma coisa, até se curar. Então, isso é o que existia dentro dessas civilizações, dentro dessas pequenas cidades. E dessa forma as pessoas acabavam se tratando e se curando. Aí eu pergunto para vocês: por que será que isso a gente pode considerar como um início de uma história, de um histórico de hospitais? Tem algum tipo de relação com o que a gente tem hoje nos hospitais? O que vocês acham? Gente, podem responder o que vocês quiserem. Não existe resposta certa, não existe resposta errada. Existe Professor, em relação à anamnese, né? E em relação também, isso também, mas também em relação à pessoa ir até um determinado local para buscar a cura dela, né? Então, sim, e vai em determinado local para tentar buscar a cura e vai ter alguém que vai fazer a anamnese lá, tudo certinho, e vai ter, muitas vezes, um tratamento. Então, não deixa de ser um primórdio de um hospital, né? Então, sim, tá certo, é isso mesmo. E vejam como uma coisa interessante que esse tipo de situação a gente conhece até hoje. Todo mundo conhece uma vizinha, né, que teve uma determinada doença, né, e daí você fala que você está com sintoma de alguma coisa, ela fala: eu já tive isso, e eu tenho remédio, vou lá e busco para você, e te dou, e assim por diante. Não tem?
Ah, tem. Sempre Sempre. tem. Ou é uma vizinha, ou é um parente, sempre tem alguém que age dessa forma. Então, para vocês verem como essa situação, ela veio com o passar do tempo, e ela continua até hoje ocorrendo, né, dentro do século XXI. Então, dá para a gente dizer, sim, que foi um precursor dos hospitais. Vamos em frente, passando um pouquinho mais para frente no tempo. Aí a gente tem também outros relatos, né, escritos a respeito do Egito. E vejam que interessante isso. Isso também uma situação, ocorrendo não do dia para a noite, mas uma situação que levou séculos para ocorrer e se desenvolver. A gente tem que lembrar que no Egito Antigo, o que acontecia? Eles tinham vários deuses, né? Os egípcios tinham vários deuses, e cada um dos deuses tinha lá os seus adoradores, seu templo. Então, tinha lá várias situações onde a própria religião indicava um deus. Então, Deus do sol, Deus da lua, Deus do não sei o quê, Deus da tempestade, do oceano, Deus da saúde, né? Então, Saturno era considerado o Deus da saúde. Então, para esse Deus, vários templos foram construídos para, né, então, que as pessoas pudessem até esses templos orar para o Deus Saturno para que ele pudesse, então, ouvir melhor as preces, já que, de repente, orar de casa talvez estivesse muito longe, mas indo lá para o templo, ficava mais perto e melhor o contato do doente com o Deus, né? Era mais fácil de ele ouvir e trazer saúde de volta para esse fiel. E isso, então, com o passar do tempo, começou a ocorrer uma migração muito grande de pessoas para dentro desses templos. Então, as pessoas se sentiam doentes, elas iam para os templos rezar para pedir a cura. E, muitas vezes, as pessoas acabavam ficando dentro dos templos porque ou elas não tinham condições de voltar para os lugares delas, ou elas queriam ficar ali achando que ficando dentro do templo elas seriam curadas com mais facilidade, e outras situações mais, né? E começou-se a perceber que as pessoas começaram a se acumular dentro desses templos. E os sacerdotes, né, que cuidavam desses templos, começaram, então, a perceber que eles tinham que dar algum tipo de ajuda para essas pessoas. E eles começaram a tratar essas pessoas dentro do templo mesmo. E com o passar do tempo, isso se transformou numa coisa natural. Eles passaram a fazer serviço basicamente de medicina mesmo. E tanto isso virou uma rotina que os templos passaram a ser escolas médicas no Egito Antigo. Então, imaginem que esses templos, eles também poderiam ser considerados como um hospital da antiguidade, porque as pessoas acabavam ficando lá, entre aspas, internadas, né? Elas acabavam ficando dentro dos templos, e existiam os sacerdotes que faziam o papel de médicos. Certo? Na Grécia, mais ou menos a mesma situação. Também os templos eram construídos em homenagem aos deuses, e o deus da saúde era o deus Esculápio, ou muitas vezes conhecido como Asclépio também. Então, da mesma forma, as pessoas passaram a frequentar os templos e passaram a ficar, como vocês podem muito bem ver nesse desenho, a ficar dentro dos templos para ver se conseguiam uma cura mais rápida, e os sacerdotes passaram também a tratar desses
desses doentes. A diferença do Egito para a Grécia é que na Grécia novos templos que foram erguidos já se começou a pensar em fazer algum tipo de estrutura física, né? Então, construir o templo já pensando nessas pessoas que já iam para lá, iam ficar dentro desses templos. Então, construir novos templos de forma que facilitasse a cura dessas pessoas. Então, eles pensavam em construir novos templos em colinas ou em montanhas, que fizessem uma troca melhor do ar dentro dos templos, né, porque o ar não ficasse parado dentro do templo, né, virando um ar transmissor de doenças. Então, alguma forma de que o ar se renovasse com facilidade. Uma coisa que eles pensavam é que, dependendo de onde vinha esse ar, né, esse vento, ele podia ser um vento maléfico. Então, se fosse um vento que viesse, por exemplo, de um pântano e entrasse dentro do templo, poderia trazer um monte de doenças. Ou o vento que viesse de uma cidade e entrasse dentro do templo poderia ser maléfico. Então, já construíam de forma a que os ventos não viessem desses lugares. E já construíam também pensando na questão de água, ter água potável para poder fazer limpeza melhor, poder trazer melhorias para os pacientes e tudo mais. Então, a gente já tem aí uma melhoria em relação aos templos egípcios. E daí, claro, a gente tem na Grécia o Hipócrates, que é o pai da medicina, que escreveu lá 400 e poucos livros tratando de doenças e de medicina e de medicamentos, que fez com que ocorresse uma melhoria bastante grande da qualidade de vida da população grega. Então, já se preocupando bastante com doenças, né, fazendo diagnósticos e tendo tratamentos específicos para determinadas doenças, ok? Daí a gente pode pular para a Índia, que está mais ou menos na mesma época, né, em questão de espaço de tempo, onde existiu um desenvolvimento bastante grande da questão hospitalar. Na época do Buda, que não sei se vocês sabem, mas o Buda é uma divindade, mas ele realmente existiu e realmente morou, né, viveu na Terra. Então, o Buda não só viveu, como governou a Índia por um bom período de tempo, e ele era bastante preocupado com a saúde da população, e ele determinou que para cada 10 cidades construídas, se construísse um hospital e tivesse médico para esse hospital, para cuidar da população dessas 10 cidades. 10 cidades abastecidas por um hospital é muito pouco, mas naquela época foi um avanço bastante grande. E isso trouxe uma melhoria de vida muito grande para a população indiana. E um avanço bastante grande para a questão do hospital também. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que horas são? 9 horas. Eu vou só ver mais uns 2 slides aqui, daí a gente já para e continua semana que vem, tá? Japão. O primeiro hospital construído no Japão é de 758, construído pela Imperatriz Komio. E uma coisa interessante que auxiliou bastante na questão da saúde da população japonesa foi um quase naufrágio que aconteceu de uns navegadores portugueses que estavam ali na região, e eles caíram numa tempestade, e a tempestade empurrou eles para a costa do Japão. E eles acabaram por desembarcar na costa do Japão,
e acabaram, como sempre, né, tomando para si aquele local. Então, nessa época, 1542, ocorreu a conquista de uma pequena parte do Japão pelos portugueses. Então, eles conquistaram um pequeno território e começaram o processo de colonização, como eles faziam em todo lugar para onde eles iam, né? Então, eles chegaram lá, tomaram posse e logo em seguida chamaram portugueses para habitar lá, e junto com esses portugueses veio representante da Igreja Católica. Veio então São Francisco Xavier, e São Francisco Xavier foi o que auxiliou na implantação da primeira Igreja Católica e do catolicismo ali nessa região. Tanto que se vocês forem para o Japão, vocês vão ver que tem essa pequena região do Japão, onde existe uma arquitetura muito portuguesa mesmo, que a gente consegue reconhecer como sendo arquitetura portuguesa. Tem igreja católica, tem uma população católica, tem ruas até hoje com nomes em português, e tem um hospital, porque nessa época existia como é que eu posso dizer para vocês, mas existia um tipo de monopólio da saúde na Europa, e como a Europa era o centro do mundo, esse monopólio acabava meio que se estendendo para o mundo conhecido todo. Esse monopólio da saúde era mais ou menos o seguinte: a Igreja Católica assumiu praticamente todo o sistema de saúde da Europa, né? Então, eles que eu digo, a Igreja Católica passou a ser o responsável pela saúde das populações. Então, as diversas, eu não sei como é que fala, mas os diversos tipos diferentes de freis e frades católicos, monges beneditinos e não sei o quê, acabaram por assumir toda essa questão da saúde. Então, eles começaram a administrar todos os hospitais. Então, até hoje a gente vê que tem Santa Casa de Misericórdia no Brasil, que foi, né, iniciada pelos portugueses. Em Portugal tem Santa Casa de Misericórdia, e nos países que foram colonizados por portugueses tem Santa Casa de Misericórdia, ou um hospital ou uma rede hospitalar da Igreja Católica, porque durante uma certa época existiu esse monopólio da Igreja Católica. E nesse caso aqui do Japão, então, eles foram lá, estabeleceram o catolicismo, começaram a fazer construções com estilo português, tudo mais, e junto com as igrejas sempre vinha um hospital. Então tem um hospital com uma arquitetura totalmente portuguesa lá nessa parte da ilha do Japão, que é um legado dos portugueses. Só que eles ficaram 7 anos lá e foram expulsos pelos japoneses. Bom, gente, eu vou parar por aqui, que a gente tem bastante história ainda pela frente, mas semana que vem a gente continua, tudo bem? Para não cansar vocês demais também. Não esqueçam, então, que tem uma atividade para vocês fazerem. É uma pergunta bastante simples, é só para eu ter uma noção. Já fiz a pergunta, na verdade, eu só estou pedindo para que vocês respondam novamente, só para eu ter uma noção do conhecimento de vocês em relação à farmácia hospitalar, tá? Não esqueçam que é o comprovante da participação de vocês nessa semana, e é o comprovante, então, da presença de vocês durante a semana. Beleza? Beleza.
Beleza, professor. Muito bem. Achei que estava todo mundo cansado que não queria nem responder. Então tá, gente. Então, muito obrigado. Uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigado. E semana que vem a gente volta aí no mesmo horário. Beleza? Boa noite. Boa noite, coletivo, aí para todo mundo que está desejando boa noite. Vocês também descansem bastante. E a semana que vem a gente continua. Valeu, professor. Tamo junto. Professor, Oi. referente à vaga lá do Pequeno Príncipe, eu não sei se eles estão pegando para estágio obrigatório agora. Um amigo meu de lá entrou em contato comigo e pediu para ver se alguém estava precisando, que eles estão precisando bastante para de manhã. É remunerado. Ah, é remunerado? É remunerado. Se o professor souber precisando. Vou fazer o seguinte, é só entrar em contato com o RH deles? Eu posso te passar o telefone do meu amigo, que ele faz a indicação daí. Ah, é? Você pode me passar então? Agora? Deixa eu pegar aqui, Tá.